Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje, ao nosso tema que é sobre estresse, tá? A gente tem um convidado muito especial, mas antes de trazer ele aqui, deixa eu dar alguns recadinhos, tá? Eu já vou pedir para vocês convidarem outras pessoas, tá? Principalmente aquele amigo, irmão, parente que é mais estressado, que não consegue lidar com a correria do dia a dia, essa live vai ser para ele também, tá? A live de hoje é bem legal. Deixa eu compartilhar aqui já o tema de hoje também, tá? Na tela para vocês verem. Desconstruindo o estresse, tá? Então, como lidar com as preocupações diárias, do dia a dia. A gente tem como convidado o Daniel Casimiro, tá? Ele é psicólogo, um grande amigo, ele já entra aqui. Ele mora lá em Cáceres, no Mato Grosso, mas vou deixar ele também se apresentar melhor para vocês, tá? E aí, Daniel, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jackson. Desde já eu te agradeço muito pelo convite e é um prazer muito grande estar com você novamente aqui no seu canal. E estamos aqui para conversar sobre um tema muito interessante hoje, que na verdade se trata de um problema que a grande maioria de nós passamos, que é o estresse, né? Como que eu vou entender o assunto? Qual que é a dinâmica que eu posso configurar a minha vida para que então eu possa lidar melhor com essa temática, né? Então é um tema de extrema relevância e estamos aqui para aprender um pouco mais a lidar com essas questões de estresse, né? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel Cassimiro, eu sou psicólogo clínico aqui em Cáceres, no interior de Mato Grosso. Atualmente eu trabalho em uma clínica especializada em transtorno do espectro autista, né, com público infantil, com a criança autista, e trabalho também com o público adulto em uma outra clínica, né? Então esse aí é o meu público-alvo, né? Os chamados pacientes convencionais adultos, especificamente os infantis, a criança com autismo. Eu trabalho na abordagem terapia cognitivo-comportamental, que é uma linda abordagem da psicologia, que é muito conhecida por ser padrão ouro para vários tratamentos, para vários problemas, na verdade, e ela é rica em evidências científicas e está aí para nos ajudar a lidar com essas questões, né? Jackson está aqui, é um amigo já de longa data, inclusive essa semana eu estava lembrando. Quanto tempo, Daniel? Te Oi? interrompendo. Quanto tempo? Não entendi a pergunta. Quanto tempo que a gente se conhece já? Cara, em dezembro Vamos vai ver se você fazer sabe. 8 anos. Em dezembro vai fazer 8 anos, né? A gente se conheceu lá em Tangará da Serra, numa campanha Isso. específica de venda de livros, mais conhecido como Comportagem, né? E já é uma amizade que vem de longa data, é alguém que eu tenho muito carinho, né? Acredito também ser recíproco esse carinho, essa admiração, enquanto pessoa, enquanto profissional. E hoje a gente está aqui para bater um papo, né? Eu gosto muito do estilo podcast, viu? Eu gosto muito dessa interação, dessa contribuição de comentário, essa complementação de ideias e comentários, perguntas, né? O Jackson é daí da área da nutrição e da biomedicina e eu da área da psicologia. São duas áreas aí que podem se conversar para lidar com essa questão, né? E vamos que vamos, Jackson. Estou com você. Daniel, só vou avisar aqui para o pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar no chat aqui do YouTube, no bate-papo, tá ao vivo, a interação é ao vivo. Se tiver alguma dúvida, comentário, pergunta, pode colocar aqui que a gente vai responder para vocês. Antes da gente entrar aqui ao vivo, o Daniel estava até comentando, né? Essa live também é para gente, né? Tipo, eu tenho uma rotina muito corrida, muito corrida, que vocês não têm noção, né? Uma rotina de mais de 15 horas, literalmente mais de 15 horas por dia. Então, é bem intensa, muito trabalho. Então, tipo, eu não consigo parar um minuto. Mas, mesmo assim, eu ainda consigo ter ali minhas regrinhas, eu tenho horário para tudo. E se eu não ter horário para tudo, daí que eu ia ficar louco de vez e não ia conseguir fazer nada, né? Então, às vezes a gente acaba até dormindo menos do que deveria, né? Obviamente que isso é errado, por conta das muitas atividades que a gente tem ao longo do dia.
E a gente vai comentar um pouco isso. Eu sou uma pessoa muito calma, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito calmo e, de repente, se fosse alguma pessoa que tivesse uma outra personalidade com a minha rotina, ia ser uma pessoa tipo, super estressada, uma pessoa que desenvolveria também outros problemas de saúde por conta da rotina ali extremamente desgastante ou com muita tarefa, e é um reflexo também esse tipo de rotina do nosso dia a dia. Eu já vou falar para vocês, antes do Daniel entrar, se você tem uma rotina cansativa, se você lida com estresse, lida com ansiedade, vai colocando aí, comentando aqui no chat do YouTube que você está passando por isso, não sabe o que fazer, e a gente vai comentando aqui ao longo da live. E é isso. E aí, vamos que vamos, então? Cara, olha só, eu estava dando uma olhada sobre essa questão do estresse, pessoal, é o seguinte, presta bem atenção você aí de casa, por favor, nessa parte. Geralmente, quando você procura um tema como esse, como lidar com o estresse, como lidar com a ansiedade, como lidar com a tristeza, você está procurando lidar com um tema que é a deformação, acho que a palavra certa é deformação, deformidade, né? Não lembro qual que é a correta. Mas acredito que é uma deformação daquilo que é normal e necessário. Eu vou te dar um exemplo, né? Depressão. Quando falamos de depressão, esse conjunto de características emocionais e comportamentais, estamos falando de uma deformação, uma deformidade daquilo que é normal e preciso, que é a tristeza, né? Então, existe uma tristeza que é normal, mas que de maneira deformada e desequilibrada, ela se transforma naquilo que nós conhecemos como depressão. A mesma coisa com a ansiedade. Quando você está passando por um período muito ansioso, uma ansiedade patológica, por exemplo, você está lidando com uma coisa que é a deformidade daquilo que é normal, que é a ansiedade normal, né? E com o estresse não é diferente. Quando você fala de uma síndrome de burnout, por exemplo, ou burnout, né? Quando você fala de um estresse, eu tenho certeza que a galera veio aqui assistir porque está passando por um estresse intenso, desequilibrado, deformado, daquilo que, na verdade, o estresse é algo normal e necessário para a sobrevivência, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa já começar a desmistificar sobre a tristeza, a ansiedade, o estresse, né? Que são coisas normais e necessárias, que potencializam, inclusive, o nosso desenvolvimento, né? Eu refleti muitas vezes na minha vida de que muitas das coisas que eu refleti, aliás, que eu conquistei, que eu consegui, foi justamente por ser um indivíduo ansioso, sabe? Justamente por isso, né? Por mais que eu tive que procurar ajuda profissional, um psicólogo, para tratar aquele todo desconforto, mas era justamente aquilo que potencializou muita coisa para mim. Mas, na verdade, eu estava lidando com aquilo que já estava desequilibrado e deformado, que, na verdade, era somente para me ajudar, né? Então, primeiro ponto, o estresse é normal, o estresse é necessário para a sua sobrevivência e para potencializar várias coisas que você precisa, né? Agora, se nós saímos do estresse normal e isso já se deformou ou se desequilibrou, já é uma coisa que realmente você precisa tratar, né? Então, são dois pontos. Entenda primeiro o estresse normal e entenda o estresse patológico, tá? Essas são as primeiras considerações para começo de conversa. Tem aquela frase que é super famosa, né? Que o pessoal usa bastante, né? Depressão, não sei se tu conhece, excesso de futuro, não, depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, e o estresse, excesso de presente. Do presente, né? Eu acho bem interessante essa frase. Certo. Inclusive, Jackson, quero indicar aí para a galera, né, um livro bem interessante que tem em PDF no Google. Você vai colocar assim, O Poder da Esperança, Michelson Borges, PDF. É um jornalista e um psicólogo escrevendo sobre saúde mental, né? Tá gratuito ali. E ele tem um capítulo específico sobre o estresse, como entender o estresse, como lidar com o estresse, de fácil leitura, né? E aí, uma outra coisinha também, eu acho que eu não contei essa novidade para você, né? Eu tenho um projeto com um amigo de escrever um livro, né? Eu até posso divulgar o nome do livro, né? Do nosso projeto. Se chama Um Cérebro Fora do Comum.
né? Um amigo que ele é pastor e é coach, né? Tem formação em coach. E aí a gente quer desmistificar um pouco mais sobre as estratégias de aprendizagem de alta performance a partir da neurociência, né? E ele com a parte coach dele. Então, assim, se nós entendermos realmente, né, os melhores mecanismos e meios, nós vamos potencializar o nosso aprendizado, a nossa alta performance, sem precisar de outro mecanismo, né? Então, por exemplo, o estresse é aquela galera do estudo. Não, estude enquanto dorme, trabalhe enquanto dorme. O que você faz das 6 da manhã? Aliás, da meia-noite às 6 da manhã. Olha, eu estudo 8 horas por dia, 2 horas por dia. São coisas que não precisam olhar a ciência, sobre esse Ô, assunto. Daniel, Oi. só um instante. Não sei se é só para mim, vou até pedir para o pessoal que está aí no YouTube, o seu áudio está tá dando uma sumida em alguns momentos, tá? Mas, de repente, é só o meu. Beleza, beleza. Ah, sim. Mas deu mais ou menos. Comentando aqui Voltou. que ficou ruim. Isso. Qualquer coisa vai, se parar de novo, você vai me dando um toque aí que eu vou repetindo, né? Mas só para resumir o que eu estava falando, existem alguns clichês, né, de estude 12 horas, 8 horas, trabalha enquanto eles dormem, que se você tiver um método, né, mais científico, mais elaborado, para você ter um bom desenvolvimento, uma boa alta performance, né, um bom aprendizado, você consegue, de fato, ter uma aprendizagem, uma alta performance mais efetiva, né, sem necessariamente ter um estresse patológico, uma sobrecarga patológica, e sem utilizar alguns clichês aí ditos na internet, algumas receitas de internet. Mas diz aí, eu até queria que você me contasse um pouco mais aí. Você falou sobre as suas 15 horas, né? Eu lembro que alguns meses atrás eu estava trabalhando 12, 13 horas por dia de trabalho, né? Fora a preparação, treinamento e para o trabalho. Mas me conta um pouco mais sobre a sua rotina. Diz aí para a gente. Sim. Só para não parecer mentiroso aqui, é uma jornada de 15 horas, não é 15 horas ali de trabalho seguidos. Mas, geralmente, eu entro no trabalho 7 da manhã, daí tem, obviamente, um intervalo de 2 horas no almoço, e saio às 5 horas, né? Então, entre entrar a sair do trabalho, dá ali 10 horas. Daí eu chego em casa, daí tem o trabalho para Life Therapies, né? Para o nosso público que está aqui assistindo, né? Então, geralmente eu vou dormir ali umas 22 horas, né? Então, o ciclo da jornada inteira acaba girando ali em torno de 15 horas diárias, né? Mas ainda assim eu tenho tentado tirar um tempinho para fazer alguma atividade física mais rápida, mas acredito que com o tempo eu vou conseguindo ajustar e melhorar ali o meu trabalho, né? E é importante que, obviamente, eu não recomendo, né, esse tipo de jornada, esse estilo de vida, porque o que eu comentei agora há pouco, né? Eu estou com uma jornada longa, porque, obviamente, eu tenho um objetivo. A gente quer entregar sempre o melhor para os clientes da Life, e é uma jornada que a gente considera temporária também, né? Então, a gente está num processo de melhoramento, né, de algumas coisas dentro da Life. Então, a jornada temporada. Inclusive, né, terminando aqui a live, né, eu tenho ali um material para entregar para uma cliente. E a gente vai fazendo, né, essas tentativas, e às vezes a gente acaba errando mais do que acertando. E eu sou uma pessoa muito calma, né? Eu tenho uma tranquilidade que eu reconheço muito grande, mas a maioria das pessoas não são assim, né? Então, acho que daí que a gente tem o perigo, porque o indivíduo ele tem uma jornada muito desgastante, e ele já não tem um temperamento que é tão assim fleumático como dizem, então acaba que não ficando muito legal.
Depois eu vou comentar, a gente vai ter um lançamento em breve da Life Lab, que é uma parte de exames que a Life Therapy está entrando, né, um novo serviço que ela está trazendo, e a gente tem uma gama de exames, e a gente tem ali um pacote chamado de exames de saúde mental. A gente tem um chamado de Saliva Care, neuroestresse, dosagem de melatonina, e também o mapeamento genético está voltado para características genéticas de saúde mental e também do sono. E um desses exames, que é ali do neuroestresse, eles são a dosagem de neurotransmissores através ali da urina. Então, é enviado o kit de coleta para a residência do cliente, com papel filtro, né, com material de coleta certinha, daí tem o horário certo também, enfim, o protocolo correto para fazer essa coleta dessa amostra, e é enviado para o laboratório, né, tipo, é uma tecnologia muito avançada, o exame também ele não é muito barato, e daí a gente consegue fazer a dosagem dos principais neurotransmissores, que é a serotonina, melatonina, GABA, aquele outro hormônio, que eu esqueci o nome, mas é um hormônio que está muito ligado a dopamina também. Hormônio não, nem lembro qual que é o nome, mas enfim. Então a gente faz a análise desses neurotransmissores, né, e isso ajuda a estabelecer um padrão melhor, em entender a realidade daquele paciente, para saber como que ele está, de fato, né? Se ele está bem, se não está. Porque a gente sabe que muitos desses problemas de saúde, eles são multifatoriais, né? As causas. Então, a gente sempre está falando da depressão. Eu não posso falar que a causa da depressão ali um exemplo, né? É a falta de ômega 3 na dieta. Se eu não fiz ali um exame, se eu não investiguei a alimentação dessa pessoa para saber se tem um bom aporte de ômega 3, né? Então, tudo é investigação. E essa parte de saúde mental, de exames que a gente está introduzindo aqui dentro da Life, busca fazer análise desses neurotransmissores, né, para trazer um equilíbrio mental, né? Entender ali se está acima, se está abaixo dos valores de referências da serotonina, dopamina, GABA, adrenalina, entre outros neurotransmissores. Então, é algo bem interessante. Show de bola, show de bola. O Jackson, uma das questões interessantes, né, eu havia falado anteriormente, que nós precisamos entender o estresse normal e o estresse patológico. Eu quero falar primeiro do estresse normal, né, porque o estresse patológico seria uma espécie de deformação ou deformidade. Cara, eu estou muito curioso em relação a essa palavra, essa deformação, deformidade, né, daquilo que é normal e necessário, inclusive, né, por quê? O estresse normal, ele é necessário como uma fonte de motivação para desempenho de tarefas. Tá? Ele é necessário e ele é bom, ele é um potencializador, inclusive. Por quê? Primeiro vamos procurar conceituar um pouquinho, né? Como nós falamos de estresse, vamos pensar numa palavra-chave, sobrecarga. Outra palavra-chave, né? Pressão ou tensão, né? Então, quando nós estamos aí com essa sobrecarga, às vezes de tarefa ou de demanda, isso gera reações orgânicas, né? Ou seja, no nosso organismo, né? E também consequências emocionais para isso aí. Porém, esse estresse, essa sobrecarga, trazendo esse desconforto, né? Trazendo esse desconforto, trazendo essas consequências orgânicas e emocionais, de maneira bem dosada e equilibrada, é um potencializador. Então, imagina, por exemplo, que você tem, poxa, cara, uma tarefa muito legal para entregar amanhã e que te render uma boa quantidade de emprego, de dinheiro, né? E você tem hoje à noite para até amanhã. Cara, você vai ficar aí sobrecarregado, você vai ficar estressado. Não fala comigo que eu tenho que estar na minha tarefa, né? Então, nesse sentido,
uma coisa é o Jackson ter esse estresse, essa sobrecarga, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, em momentos que de fato podem ter, né? Então, nesse sentido, é normal e é bom que seja assim, tá? É bom para potencializar o seu desenvolvimento, a sua alta performance. Agora, você imagina um organismo que não tem essa sobrecarga só na segunda-feira para entregar um trabalho na terça, mas ele tem de domingo a domingo. Já vem há vários anos com esse histórico de estresse, né? Então, quando existe esse prejuízo social no trabalho, ou nas amizades, no relacionamento, um sofrimento clinicamente significativo por esse motivo, e já há algum tempo, vamos colocar aí alguns meses, né? Digamos que o estresse que era para ser normal, ele se deformou e agora está trazendo consequências negativas para o seu organismo e tanto consequências emocionais. Então, primeiro, você precisa entender que existe um estresse normal que você pode e deve usar ao seu favor, tá? Para se desenvolver. Você pode e deve fazer isso. Mas a partir do momento que ele se desequilibra, se deforma, você precisa aprender a lidar com ele, né? E também a prevenir para que esse estresse patológico ele se desenvolva e acarrete outros problemas. Então, já é o nosso segundo passo, ou segundo ponto para começo de conversa. Outra coisa, Daniel, que a gente tem visto muito por aí é as pessoas cada vez mais estressadas, né? Tipo, na sala de aula, a gente encontra professores muito estressados, né? Com explosão de raiva. Não sei se de repente é alguma coisa que vai acumulando e chega num ponto que por uma simples coisa que aconteceu ali que o aluno fez, explodiu de raiva. Dentro de casa também, os pais super estressados com os filhos, né? O filho às vezes vai pedir alguma coisa para o pai, né? Ou às vezes até quer brincar, ter um relacionamento, uma interação entre pai e filho, né? O pai explode de raiva, isso daí obviamente tem um impacto negativo ali na criança. No trabalho a mesma coisa também, né? Tanto patrões quanto também funcionários, também muito estressados. Quem é cliente sabe, né? Como é ruim a gente ir numa loja e ser mal atendido por um cliente que está estressado, por um cliente não, por um funcionário que está estressado, que enfim, não quer muito trabalhar. E todos os lugares que a gente vai hoje, parece que a gente encontra muito mais estresse do que paciência e calma. E, na sua visão, essa quantidade tão grande de pessoas estressadas é reflexo do que na sociedade que a gente está vivendo hoje? Jackson, é reflexo de muitas coisas, né? Não existe uma causa única para isso, né? Nós podemos apontar uma causa social, né, de uma configuração social. Eu acredito que nós podemos mergulhar até mesmo um pouco, né, no que a sociologia tem dito sobre essa nossa configuração. Existem alguns termos que vai definir um pouco, né, a nossa época, como modernidade líquida, hipermodernidade, né, por exemplo, e que nesse contexto de modernidade líquida, existe também a configuração social que tenta moldar a nossa maneira de pensar e de se comportar. Vou dar um exemplo bem prático, né? Por exemplo, enquanto eu converso com você aqui, eu estou aqui com o StreamYard aberto, que é a nossa plataforma de transmissão. Ao lado dessa aba, eu estou aqui com o meu WhatsApp web aberto. Ao lado da aba, eu estou com um link, com outra aba aberta de um curso para acessar. Eu estou com 3 abas abertas, né? Por quê? Nós dizemos que esse dispositivo, o computador, o notebook, o celular, ele é multitarefa, né? Só que a nossa configuração social, ela permite, ou ela, digamos assim, influencia para que nós tomamos as formas dos dispositivos. Então, por exemplo, assim como o notebook e o celular é multitarefa, o Daniel também é, o Jackson também é. E você precisa ser multitarefa. Você vai para uma empresa, né? Você é contratado por um cargo X,
a gente sabe que não é só esse cargo X que você exerce, né? Mas em vez de haver outras contratações, existe um só que faz esse multitarefa, né? Então, uma das causas que tem provocado muito estresse nas pessoas é a nossa configuração atual, o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo econômico, né? A nossa maneira de pensar e se comportar socialmente tem sido uma das causas de estresse no ser humano, né? Uma outra causa importante também, inclusive você precisa, aliás, só para retornar à questão social, né? Como maneira de prevenção, você precisa ver a sua configuração, tá? Como é que você está configurando o seu trabalho, por exemplo, dentro daquilo que te é permitido configurar, dentro do que você pode mexer. Como é que você configura e ajeita isso, né? Como é que você configura a sua dinâmica familiar? Como é que você configura os seus estudos, né? Então, dependendo da maneira que você está configurando isso tudo, a partir do homem multitarefa, você está configurando, possibilitando, te tornando vulnerável ao estresse e outras questões, como ansiedade e outros problemas emocionais, né? Então, já fica a dica para você. Quer prevenir o estresse? Você precisa ter inteligência emocional para saber configurar cada área da sua vida de maneira a prevenir o estresse. Uma outra causa também, nós podemos apontar, que eu acho que a causa, digamos assim, mais psicológica, digamos assim, né? Os nossos traços de personalidade nos tornam vulneráveis a problemas emocionais. Depressão, ansiedade e outras questões, né? Então, você pega lá a literatura, você pega o próprio DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Psicólogos, e você vai ver que cada transtorno mentais, lá embaixo, tem a descrição dos fatores de risco, né? E alguns, como, por exemplo, a depressão, tem traços de temperamento como fator de risco, né? Eu vou só dar um exemplo bem prático. Quando eu fiz terapia aos 17 anos, e eu estava num episódio depressivo muito severo, né? Era um momento que eu tinha muito, eu estava num momento tendo muita hipersônia, né? Um sono excessivo, um cansaço, uma fadiga excessiva, né? Muitos pensamentos negativos a respeito de mim mesmo, o mundo das pessoas, o meu futuro. Chegou ao ponto de ter ideações suicidas, né? E etc. Então, assim, era muito difícil. E eu lembro que eu fui para a minha primeira terapia. Na primeira terapia, eu lembro que a psicóloga, hoje colega de trabalho, a Tânia, né? Uma amiga também, hoje colega de trabalho, ela me passou um capítulo de um livro chamado As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem. O primeiro ou segundo capítulo desse livro, acho que é o segundo capítulo, chamado Catastrofismo, né? A famosa tempestade em copo d'água. A partir dali, me saiu um peso de cima de mim, que eu percebi que tudo aquilo que eu estava passando, eu poderia administrar melhor e sair daquilo se eu atuasse sobre mim mesmo, sobre meus traços. E um dos meus traços aí é ser catastrófico, entende? Então, o ser catastrófico, interpretar a vida e os eventos e os problemas como uma catástrofe sempre a todo momento, é uma coisa que está envolvida no meu problema, né? Então, tem aí traços, né, pessoais, vamos chamar de temperamento, vamos chamar de personalidade, né, que está tornando os indivíduos vulneráveis ao estresse, que não é para tudo aquilo, o catastrofismo, né, várias outras distorções cognitivas envolvidas. Então, existem fatores pessoais, vamos chamar de personalidade, meu temperamento, que tornam o indivíduo vulnerável ao estresse, que pode estar envolvido, né, nessas questões. Então, são pelo menos duas questões, duas dimensões, vamos chamar uma externa e uma interna, né, que têm sido fatores de risco, né, e provocado também a questão do estresse. Então, a partir dessa divisão interna e externa, a gente vai também partir para entender como que eu vou lidar com isso de maneira interna e externa daqui a pouco. Tá bom? Mas eu acredito que a gente pode apontar para isso aí. Então, só o fato de você ter consciência do quais são os seus fatores que está provocando, o que está tendo correlação com o seu estresse, no seu histórico pessoal, na sua vida, já é um passo para que você possa resolver o seu problema. Uma coisa que me aconteceu entre 2014 e 2015, eu estava no emprego, em 3 empregos, na verdade.
Eu trabalhava de manhã em um lugar, à tarde eu trabalhava em outro e à noite eu trabalhava em outro. 3 empregos. E na época eu era ovo-lacto vegetariano. Mas eu não, observando hoje, eu não tinha uma alimentação muito saudável. Estava ali com hábitos alimentares muito ruins, né? Então, é até um ponto, né? Ser vegetariano não significa ser saudável também. E eu cheguei num momento que eu tive uma explosão de fúria no trabalho, muito, muito grande, que me levou posteriormente a pedir demissão de todos os 3 empregos. E observando hoje o que eu passei naquele período, naquele ano, eu acredito, porque tipo, hoje eu tenho uma rotina puxada, né? Eu tenho uma rotina com muita atividade. Mas olhando para aquele momento lá no passado, né, eu acho que contribuiu para eu ter tido essa explosão de fúria no trabalho e tal, no ano de 2015, se não, 2014, foi ali o estilo de vida, né? Apesar de eu ter uma alimentação ovo-lacto-vegetariana, né, enfim, a cada 2, 3 dias eu comia um pote de sorvete inteiro, né? E hoje eu faço palestra contra o açúcar e algumas semanas atrás eu estava mostrando para os meus alunos que a quantidade de açúcar que tem num pote de sorvete de 1 litro, né? Dependendo da marca, mas pode chegar a 250 gramas. E eu consumia 2 a 3 potes de sorvete por semana, só um exemplo, né, de um alimento ruim que eu consumia. E a gente vê muita gente, um exemplo, né, que consome ali cafeína, que fuma, que consome muito fast food. Geralmente essas pessoas têm a tendência a serem pessoas mais estressadas, mais nervosas. Então, me parece, né, que essa alimentação mais antinatural, ela leva o indivíduo a ter uma animosidade também antinatural, que seria o estresse. Então, é importante, né, esse cuidado da saúde mental, mais a saúde nutricional, o estilo de vida, tá tudo englobado. Porque mesmo eu, como um indivíduo super calmo, lá em 2014, 2015, mas estava com alimentação ruim, estava dormindo pouco, muito pouco, por sinal, estava ingerindo altas quantidades de açúcar, né? E somando outros problemas pessoais, enfim, isso virou uma bola de neve e contribuiu para esse desfecho que foi muito ruim. E eu acabei pedindo demissão dos 3 empregos ali ao mesmo tempo, né? Então, é super importante, né, esse cuidado com a alimentação. E muitas vezes a gente acaba olhando só para um e esquecendo do outro. Certo. O Jackson, isso acaba, inclusive, afetando o nosso tripé, né? Ou o nosso, vamos chamar assim, da nossa estrutura mental, como se fosse a nossa vida em si, né? Como se fosse um tripé, né? Pensamentos, sentimentos / emoções e nosso comportamento. E o estresse, ele afeta todo esse tripé, né? Ele afeta o pensamento, por exemplo, afetando a sua capacidade de raciocínio, né? Ele impede que você raciocine de maneira correta sobre a vida, sobre as situações, sobre você mesmo, sobre o seu futuro, né? Ele dificulta a sua capacidade de pensar de maneira coerente. Pode provocar também falha na memória, falta aí de concentração, né? Ele pode afetar o seu pensamento. Pode afetar também as suas emoções / sentimentos, trazendo um sentimento de tensão constante, né? A medos, às vezes, irracionais, impaciência, irritabilidade, né? Alguns chamados complexos, né? Complexo de inferioridade, o indivíduo que tem, digamos assim, uma crença que ele é incapaz de se controlar, portanto, ele é inferior às outras pessoas, outras coisas. E afeta também o nosso comportamento, né? Ou seja, o indivíduo que é estressado, ele pode ali ter, por exemplo, o risco de usar substâncias químicas, né, com estratégia de enfrentamento para esse estresse dele.
Então, pessoas abusam de substâncias químicas como álcool, como droga, abusam de alguns comportamentos, né, que podem levar o indivíduo a vício, certo? Então, por exemplo, pode dificultar, por exemplo, as relações interpessoais do indivíduo lá no seu relacionamento conjugal, amigos, escola, faculdade, né? Então, ele afeta esse tripé, pensamento, sentimento barra emoções e também o comportamento. Agora, você imagina esse tipo de estresse constante, né, trazendo um prejuízo social, acadêmico, um sofrimento, provavelmente o indivíduo ele vai desenvolver outros problemas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, né? Agora, você imagina como é um cérebro que vive em constante estresse, ansiedade, tristeza, culpa, baixa autoestima, né? Então, assim, é uma coisa que vai virando uma bola de neve na vida do indivíduo. E tudo começou ali, afetando o tripé da existência humana, né? O tripé, na verdade, do indivíduo humano, né? Da vida humana, como nós a conhecemos atualmente, né? Que todo ser humano tem esse tripé. Então, é uma das questões para a gente pensar, né? Sobre o que a gente acabou de conversar aqui. Então, você que está assistindo a gente, assista essa live quantas vezes você precisar. Compartilha com pessoas que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, essa palestra. Compartilha, né? Por quê? Porque eu sempre costumo dizer, Jackson, nós podemos impactar a vida de alguém com apenas alguns cliques. Um dia chegou em você uma live que alguém compartilhou, um vídeo, um link, e isso te trouxe bem-estar. Isso te trouxe, por exemplo, a saúde. Então você também pode replicar isso aí. Então aproveita e já compartilha, né, esse conteúdo com as pessoas. Assista quantas vezes você precisar. Né? Faça sua pergunta, tira suas dúvidas aqui. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero comentar, Daniel, é que é um livro que, na verdade, eu gosto bastante, que é esse aqui, ó. Acho que muitos devem conhecer. Se não conhecem, eu recomendo Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Aqui tem uma história interessante de Napoleão Bonaparte. Quem já não ouviu falar, né? E daí conta-se a história que Napoleão Bonaparte, certa vez, disse lá na ilha de Santa Helena: não conheci jamais 6 dias de felicidade em minha vida. Eu vou fazer aqui um adendo, né? Porque me parece que o estresse, ele é como se fosse o antônimo de felicidade, né? Geralmente, quando a gente vê uma pessoa estressada, a gente está vendo uma pessoa ali que aparenta ser infeliz também. E, em contraponto também a isso, a gente tem Helen Keller, né? Que era uma mulher cega, surda e muda. E ela disse: eu descobri a vida tão bela. E, tipo, Napoleão Bonaparte fala, né? Eu nunca tive, jamais, eu tive na minha vida inteira 6 dias de felicidade. Então, tipo, aparenta que foi uma vida muito triste, né? A de Napoleão Bonaparte, ou, de repente, será que a gente que não está procurando ali problemas, será que a gente que não está procurando ali estresse, será que a gente não somos nós que estamos procurando ali preocupações? Tem aqui uma outra carta que alguém envia aqui para o autor, e é um relato. E diz assim, ó: estava tão aflita que durante 18 dias não provei um bocado sequer de alimento sólido, né? Então, a preocupação, né, ela te deixa muito mais estressada, te deixa doente, e ela acaba trazendo também outras enfermidades. Acaba arrastando depressão, acaba arrastando ali ansiedade, e dependendo do caso, pode trazer também junto algum problema alimentar. No caso aqui dessa mulher, que é uma carta de Catherine, foi ali a falta de comer. E eu também já passei por isso, né? Se alguém for lá no meu Instagram, vai achar lá um antes e um depois, deu com 60 quilos, onde aparecia literalmente um esqueleto humano. Ainda sou magrelo, tá? Confesso isso. Mas,
Tipo, alguém com quase 2 metros, com 60 quilos, gente, vocês não têm noção de como é feio. Puro osso, um saco de osso. E a gente vai aprendendo, né, ao longo, né, da vida a evitar essas preocupações para começar a ver de fato, né? E, tipo, tem dia que a gente, por bobagem, eu tô falando de mim, por bobagem, pouca coisa, tipo, já começa a passar um monte de coisa na sua cabeça, de preocupação, e você fica super ansioso, e, enfim, então a gente precisa se cuidar, né? Tipo, será que você não teve um dia de felicidade na sua vida? Será que você vai dizer ou pensar como Napoleão Bonaparte, que estava lá na ilha de Santa Helena, quando ele foi exilado, né? Ele disse: não tive, na minha vida inteira, 6 dias de felicidade. E eu até falo para vocês, pesquisem, gente, Ilha de Santa Helena. É uma ilha que é tão importante que é uma ilha minúscula que eles construíram um mega aeroporto para receberem turistas nessa ilha. Tipo, tem gente que fala, a gente já viu de repente alguma postagem na internet, você viveria nessa ilha deserta e mostra aquela ilha bem bonita, né? Por 30 dias sem celular, sem internet, né? E a maioria responde que sim, mas na prática, né, a gente não consegue ficar ali 10 minutos sem celular. Então, essa história de Napoleão Bonaparte, né, ela ensina muita coisa para a gente. Show de bola, Jacques, show de bola. E, cara, falando Daniel, sobre... antes de você comentar, deixa eu te falar, eu que está aqui hoje assistindo, lidar com estresse. Um exemplo, eu estou estressado, enfurecido. Se Deus não me ajudar, eu vou matar alguém hoje. Um exemplo, tá? Obviamente, extremo. Não nesse ponto, né? Mas, enfim, alguém que está muito estressado. O que pode fazer? Entendeu? Para conseguir dar uma aliviada nesse estresse de maneira mais rápida, de maneira mais imediata. A gente sabe que, tipo, tem um monte de ocasião, mas, de repente, para o indivíduo que está ali a ponto de explodir em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, está a ponto de pedir demissão no trabalho e não pode pedir demissão ainda, está a ponto de, enfim, fazer um monte de coisa porque está vivendo um pesadelo de estresse. E o estresse é complicado, que ele não afeta só você, ele afeta quem está em volta também. Exatamente. Muito boa pergunta, Jackson, muito boa pergunta. Tenho certeza que essa pergunta, ela é a dúvida de muita gente em casa, né? O que eu posso fazer na prática ali, né? Na hora que as coisas pioram, na hora que eu estou à flor da pele, na hora que a gente está no limite, né? O que dá para a gente fazer? Existem várias coisas que dá para você fazer, né? Uma delas é trabalhar isso de maneira bem antecipada. Se você sabe que você tem esse perfil, essa vulnerabilidade, você precisa trabalhar tudo aquilo que a gente conversou aqui na live e vai conversar ainda. Já nós iremos falar como prevenir isso, como lidar com isso, né? Então, se você sabe da sua personalidade, como nós falamos, sabe do teu contexto, você precisa, antes que tudo isso aconteça, já se antecipar às situações, entendendo o que você pode fazer, o que você pode pensar, né? E dentro dessa questão de se precaver as situações, ou as situações específicas, né? Eu posso usar um método que certa vez um jovem aprendeu com o teu terapeuta, né? Certa vez, um jovem, ele procurou o terapeuta, né? Porque ele havia acabado de terminar com a namorada dele, estava muito choroso, ele estava muito triste, né? E estava ali de joelhos implorando para voltar, né, com a moça. E aí ele foi no terapeuta, o terapeuta trabalhou a situação, e uma das coisas que eles combinaram, né, foi um combinado entre eles, é que ele teria um ambiente para chorar e desabafar, mas que não fosse na frente da moça, né? Porque todo aquele choro, todo aquele implorar, né, toda aquela instabilidade emocional não seria atrativo para a moça, né?
não seria masculino, não seria atrativo, né? E dentro disso, Jackson, o que acontece? Acabei de ver os comentários aqui. Tá, mas enfim. E dentro disso, ele falou, opa, já sei. A hora que eu for conversar com a moça, por mais que seja com vontade de chorar, eu vou no banheiro, vou ligar para o psicólogo, vou ligar para o amigo, vou sair de cena, mas ali não, né? Por quê? Porque depois que o indivíduo explode numa explosão de raiva e de estresse, por exemplo, ele se arrepende depois, se sente inferior, se sente instável, se sente 1 milhão de maneiras. Então, o que você pode fazer? Daniel, deu uma cortada, tá? Certo. Vou tentar falar de novo de maneira mais resumida e objetiva, tá? Primeiro, você pode se precaver a situação, como esse jovem fez com seu terapeuta. Segundo, você pode fazer um combinado com você mesmo, um trato com você mesmo, de que ali no trabalho, de que ali no relacionamento, você não vai explodir. Você vai segurar e explodir em outro lugar. Você vai no banheiro chorar, você vai para o quarto sozinho dar soco no travesseiro, você vai para o quarto sozinho puxar o travesseiro, esganar o travesseiro e descontar aquela raiva em outro lugar, mas que não seja ali. Porque ali você vai se arrepender depois e vai ser prejudicial, né? Então, o terapeuta combinou com esse jovem, né? E deu certo. Então, esse jovem chegou para conversar com a moça, ele queria chorar, ele queria implorar, mas o combinado era ali não, no banheiro. Liga para o terapeuta, liga para o amigo, né? Porque não seria atrativo e não seria funcional para aquela situação, né? E como que esse jovem se sentiu? Ele se sentiu mais masculino e se sentiu com a sua autoeficácia aumentada, ou seja, a capacidade que ele tinha. Aliás, ele começou a ter uma crença de que ele poderia controlar as situações e que ele não poderia passar por aquilo. Então, quando você determina local e pessoa para desabafar, mas que não seja ali, a partir de um combinado com você mesmo, e você passa a vencer o estresse a partir disso, né? Porque o desafio não é sentir, o desafio não é não explodir. O desafio você pode sentir, você pode explodir, mas no local certo. Quando você começa a explodir no local certo, você começa a aumentar a crença de que você consegue lidar com a situação. Então, sua autoestima também aumenta, né? Então, são duas coisas que você pode fazer para lidar com esse contexto, né? Então, assim, existem outras coisas também como forma de prevenção. Você pode investir muito a sua vida em exercício físico, algum esporte também ajuda a prevenir o estresse, né? Investir no seu estilo de vida é uma das coisas assim que ajuda muito a prevenir o estresse, né? Falando, por exemplo, de trabalho e estudos, por exemplo. Uma das coisas que vai te ajudar a prevenir o estresse no trabalho e nos estudos é você ter metas realistas, né? Ser de fato realista com você mesmo, sem medo de admitir para você mesmo que você tinha algo irrealista e começar a ser mais realista, né? Então, em relação à quantidade de horas de trabalho e estudo, em relação às suas metas, né? Precisa de realidade. Segunda coisa, dentro da sua rotina de estudo e trabalho realista, você precisa ter bem consciência quais são as prioridades e conhecer essas prioridades, para que a sua mente entenda que aqui você vai se concentrar, porque a prioridade aqui, se não der certo, está tudo bem, porque não é prioridade, mas são coisas também que vai ajudar a lidar com o estresse. Outra coisa, diversificar as tarefas, né? Ruídos, tudo aquilo que é repetitivo pode te estressar. Poxa, tudo aquilo que é repetitivo em termos de sons, de visão, que você vê, que você ouve, com muita repetição, pode te estressar. Então, você diversificar a sua rotina semanal vai te ajudar a lidar com o estresse. Vai te ajudar a prevenir, inclusive, o estresse. Né? Então, são algumas dicas que você pode usar para prevenir o estresse. Seja realista, defina prioridades, diversifique conteúdos, rotinas, tudo que você puder, para aquilo não poder ser tão repetitivo a ponto de sobrecarregar e fazer você explodir em outros contextos, prejudicar o trabalho e os relacionamentos.
Sim. Daniel, se a gente pensar também assim, o estresse, ele vem da onde? Geralmente de preocupações, né? O indivíduo está com N preocupações que vai gerar ali, desencadear o estresse. E se a gente pensar em preocupações, ela pode ser explicada também pela incapacidade do indivíduo de resolver aquelas situações. E a gente muitas vezes precisa reconhecer que a gente não vai conseguir resolver tudo, né? Às vezes, para eu conseguir resolver aquele problema, eu dependo de outra pessoa, mas eu não tenho capacidade de intervir na vida de outra pessoa, né? Então é importante a gente reconhecer que a gente não vai conseguir resolver tudo e às vezes você vai ter que sentar e esperar, enfim, as coisas acontecerem. E eu queria te perguntar também agora algumas coisas que as pessoas dizem que é bom para estresse. Tu vai me falar se é verdade ou se é mito, tá? E se você não souber também alguma dessas coisas, não conhecer, não tem problema. Bolinha anti-estresse. Isso daí funciona ou é só conversa fiada? Essa bolinha anti-estresse eu não conheço, essa ferramenta. Você conhece? Geralmente é umas bolinhas que são vendidas em farmácia para apertar. Acho que vem daquela mesma ideia do plástico bolha. Tá. Tá. É aquela que você já vê um quadradinho, né? Assim, não seria uma espécie, Jackson, de uma ferramenta, né, milagrosa. Mas existe alguns mecanismos, né, que ajudam quando você tem esse comportamento. Seria, essa bolinha anti-estresse, acabei de lembrar, ela seria uma estratégia comportamental para lidar com o estresse. Ela pode funcionar ou não pode funcionar, dependendo do seu Dependendo do nível. indivíduo, ele pode pegar a bolinha e jogar em uma janela, uma parede, não sei, né? Então, assim, a melhor ferramenta para lidar com o estresse não é a bolinha, tá? É a psicoterapia. Tá? É a psicoterapia. Então, assim, por que é uma questão que pode funcionar e não pode funcionar? Né? Porque depende de níveis de estresse, a gente está falando de pensamentos que desencadeiam sentimentos, que cada pessoa tem um significado desse pensamento, uma importância daquele pensamento, né? A situação em si que ele está interpretando. Mas pode ser uma estratégia saudável, sim. Se isso te ajuda a tirar a concentração daquele problema, digamos assim, daquela situação, e focar ali, ok, use, né? Então tem pessoas que usam outras ferramentas. Eu me lembro que eu chegava em casa, quando eu morava em outra cidade, né? Eu pegava o gelo e colocava aqui, na testa. Colocava a toalha aqui atrás, né? Daquilo do travesseiro, e colocava aqui na testa gelo. E respirava, né? Para mim, a partir do meu nível de estresse, funcionava. Né? Então, qual que é o X da questão aí? Independente se for o gelo ou se for a bolinha de estresse. Né? É o quanto você consegue bloquear o pensamento que está causando o sentimento e focar em outra coisa. Tá? Então, por exemplo, eu consigo usar a bolinha anti-estresse, não está funcionando, mas você pode usar a parada de pensamento, né? A parada de pensamento é uma técnica que ensina você a interromper pensamentos perturbadores e focar em uma outra coisa com qualidade, né? Então, algumas pessoas usam a placa de pare, né? Quando ela tem pensamentos perturbadores que desencadeiam estresse ou ansiedade, elas imaginam na cabeça dela a palavra de pare em forma de ordem, né? E vão movimentar o corpo, focar os olhos em outro lugar e, consequentemente, focar o pensamento em outro lugar. Então, é uma ferramenta. Algumas pessoas, em vez de usar a placa de pare, elas usam a palavra chega, né? Elas, com muita autoridade, como se fosse um policial dando uma ordem, elas imaginam em letras grandes na mente a palavra chega e, em forma de ordem, dizem para aquele pensamento: chega, movimentam o corpo, movimentam os olhos, vai procurar outros sons para ouvir e o foco do pensamento muda, né? Então, o X da questão é o foco do pensamento, né? Não é a bolinha em si. A bolinha em si ela pode funcionar ou não pode funcionar dependendo aí do seu nível de estresse, dependendo do que você está passando.
Outra coisa, exercícios respiratórios. Mas antes de você responder, já deixa eu perguntar para o pessoal. A gente já está chegando daqui a pouco ao final. Se vocês usam alguma estratégia para lidar com estresse, coloca nos comentários para a gente conhecer, tá? E saber qual estratégia que você usa para lidar com o estresse que você acaba tendo ali no dia a dia ou, enfim, de forma ocasional. Mas exercícios respiratórios ajudam ou não ajudam? Aquela história, respira fundo, funciona? Daniel? Ajuda, funciona. Deu uma travada. Voltou. Tá me ouvindo agora? Uhum, sim. Deu uma travada, mas tá me ouvindo melhor agora, né? Sim. O Jackson, ajuda sim, tá? Tem comprovação para isso. Inclusive, essa respiração se chama respiração diafragmática, né? Se você procurar aí no Google, no YouTube, outras literaturas acadêmicas, inclusive, você vai achar esse tipo de respiração como um recurso para lidar com, geralmente, ansiedade. E você também pode utilizá-la para lidar com estresse, tá? É aquela respiração onde você inspira pelo nariz, segura um pouco, solta pela boca, né? Então, existe uma sequência. Alguns usam a sequência 4, 2, 6, né? Então, você inspira na sua mente contando até 4, né? Segura contando até 2 e solta bem devagarzinho, sem soprar, contando até 6. Entende? Sequência 4, 2, 6. Então você vai inspirar pelo nariz até encher a barriga. Você não enche o tórax. Encheu aqui, tá errado, mas sim a barriga. Inspira contando até 4, encheu a barriga. Segura contando até 3 e solta bem devagarzinho contando até 6. A tua mente, ela vai focar em algumas questões. Ela vai focar no barulhinho do nariz da boca, né? Ela vai focar na contagem e se você colocar as suas duas mãos aqui em cima da barriga, quando a barriga sobe e desce, ela vai focar no sobe e desce da barriga, né? Então, é uma respiração que ajuda, né, a sair do foco do estresse e ansiedade, né? Ajuda a enviar, digamos assim, um sinal para o cérebro de que não há perigo, está tudo bem, e você pode tranquilamente ficar mais tranquilo, tá? Descansado, digamos assim, né? Então, é uma técnica que você pode sim usar. Aliado, você pode usar isso aliado ao banho, aliado ao relaxamento, aliado ao exercício físico, aliado a uma massagem, né? Então, se você unir tudo isso com a respiração, a chance de você lidar com estresse e ansiedade é muito alta, né? Sim. Deixa eu colocar um comentário aqui, tá? Claudete, tá? Que com o perfil Mãe Legal, ela menciona, tem muitas crises de ansiedade. Ela sente falta de ar quando ela tem essas crises de ansiedade. Ela disse aqui no comentário seguinte que ela faz exercício quando está sentindo assim muita falta de ar, obviamente pelo comentário, essa falta de ar ligada ali à crise de ansiedade. O que a gente poderia recomendar para ela? Uhum. E deixa eu, antes de tu responder, deixa eu fazer uma pergunta, até em relação a isso. A gente acaba vendo muitas crises de síndrome de pânico, que também a pessoa perde ali, acaba tendo muita falta de ar, e de repente a pessoa precisa até sentar, alguém precisa ir ajudar essa pessoa. Tem alguma relação? Enfim, o que pode ser feito quando há essa crise de ansiedade e essa consequência quase imediata que é a falta de ar? Daniel, tá ouvindo? Oi. Acho que deu uma travada ali. Jackson, deu uma queda aqui, mas acabou de voltar. Uhum. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo. Conseguiu acompanhar o comentário? Oi.
Bom, enquanto o Daniel vai tentando Oi, ali. também. Tá dando uma cortada, Daniel. Bom, vamos fazer assim. Eu vou te tirar rapidinho e daí tu volta. Vamos ver Eu estou se tentando achar de aqui um repente cartão de dá certo. enfrentamento. Eu vou te tirar rapidinho e daí tu retorna para a gente ver se melhora, tá? Bom, não sei se é minha internet ou se é a dele, tá? Se alguém quiser comentar, se tá me ouvindo bem também, tá? Comentem aí. Mas enquanto ele tenta voltar aqui e retornar, deixa eu fazer aqui. A Sara escreveu aqui: boa noite, entrei tarde, vou voltar a assistir do início. A Rosilda aqui também comentou: muito bom fazer parte desse grupo. Muito obrigado, Rosilda. A gente fica muito feliz pelos comentários. O Andrew, né? Estou ouvindo perfeitamente, obrigado. Bom, vamos ver aqui se o Daniel consegue retornar. Ok, aqui a mãe legal também, está ouvindo perfeitamente. Acontece, né? Essas live ao vivo é assim, né? Acontece essas oscilações de sinal de internet. Tá sem som, Daniel. Está me ouvindo agora? Sim, voltou. Certo. Eu vou compartilhar minha tela, eu posso? Pode sim. Então, olha só, ela falou da ansiedade, né? A primeira coisa da raiva, né? Isso. Manter o corpo em movimento. Qual que é o erro de muitas pessoas em muita intensidade de ansiedade, de estresse, né? Ficam parados sentindo aquilo. Quando você faz um exercício, ou simplesmente você começa a movimentar o teu corpo, dá uma volta no quarteirão, na casa, na rua, né, um contato social com alguém, você está movimentando o teu corpo e possivelmente a tua mente conseguirá um outro foco que não seja aquele pensamento, né? Então, tem um cartão de enfrentamento, eu vou compartilhar aqui sobre a raiva, né? Então, além de respirar, movimentar o corpo, fazer o exercício, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá carregando aqui, tá? Espera só um pouquinho. Não é para colocar, não? Pronto, então olha só. Esse aqui, ó. Não, é assim mesmo. Ó, esse aqui é o cartão de enfrentamento chamado sequência da raiva para evitar crises explosivas, ó. Então, primeira coisa, observe quando sua raiva estiver perto de ficar incontrolável, né? Então, por exemplo, é um indivíduo que ele vai observar até as suas sensações corporais. Então, quando o indivíduo está tendo uma raiva ou um estresse, né, muito grande, por exemplo, e que vai explodir aquilo em raiva, ele começa a se sentir de determinada maneira. O coração acelera, né, pensamentos aceleram. Então você vai observar quando sua raiva estiver perto de ficar incontrolável. Primeiro, sai do lugar onde está e vai para um lugar quieto. Segundo, ó, respire no ritmo 4-2-6, né, aquilo que a gente falou, até sentir seu corpo 50% mais calmo. Depois, quando a mente remoer o motivo da raiva, volte a focar na respiração, né? Continue respirando até chegar em 100% mais calmo. Então aqui, Jackson, nós já vinculamos, né, o estresse à raiva, né? E nós podemos também vincular o estresse à ansiedade, tá? Porque as coisas vão desencadeando a outra, né? Vão se correlacionando. Estresse, raiva, estresse, ansiedade. Então, você pode usar essa sequência da raiva, né?
Tem um outro cartão de enfrentamento que eu acabei não achando aqui, que é o cartão de enfrentamento para pânico, né? É uma outra questão, ou raiva, né? Também pode usar esse cartão de enfrentamento. Esse cartão de enfrentamento, ele consiste em você usar algumas coisas ao seu favor, né? Para tirar o foco desse mundo interno bagunçado. Então, por exemplo, você vai seguir a sequência 5, 4, 3, 2, 1. Quando você começar no 5 e terminar no 1, espera-se quando você chega no 1, você já esteja mais calmo. Então, por exemplo, eu vou procurar 5 coisas para ver e nomear. Coisas significativas que não se veem comumente, né? Cara, vou ali na árvore procurar um inseto diferente. Né? Poxa, o grilo pousou ali, 2. Né? Então, você vai começar, a partir dessa técnica, né, a estimular os seus sensores, de maneira que você sai do mundo interno, naquele foco de estresse, ansiedade e raiva, e vai totalmente para o seu mundo externo, procurando coisas para ver, para tocar, para cheirar, para ouvir e para pegar. Né? Então, 5 coisas que você pode ver, vai começar a nomear essas 5 coisas, dando uma volta na casa, no quarteirão e na rua. Né? 4 coisas que você pode tocar. Cara, o gelo, aquela neve de gelo da geladeira, né? Eu vou pegar aquela neve, fazer uma montagem de neve e tocar nela por alguns segundos. A bolinha áspera do meu sobrinho, né? Pega aquela bolinha mais áspera e começa a massagear por 10 segundos. 2, vou tocar no objeto. 3, vou tocar em outra coisa. 4, né? Então, 5 coisas para ver e nomear, 4 coisas para tocar, 3 sons diferentes, um pouco incomuns, que você possa ouvir, né? 2 coisas que você possa cheirar e uma coisa que você possa sentir o gosto. Então, você seguir a sequência 5, 4, 3, 2, 1, né? Estimulando os seus sensores, olhar, ouvir, né? Sentir o gosto, o cheiro, o som, tirando o foco do mundo interno e indo para o mundo externo. Então, são coisas que você pode unir para lidar com momentos de estresse, ansiedade e raiva. Isso, muito legal, muito importante, isso que você disse. Tem algumas outras técnicas que o pessoal usa bastante, a gente vê. Tem até uma empresa lá em São Paulo, na capital, que ela foi construída para as pessoas extravasarem ali o seu estresse, a sua raiva. Não sei se tu já ouviu falar dessa empresa, não me recordo o nome agora, mas ela é uma empresa que a gente já viu em outros lugares do mundo, então é fácil de lembrar. Que é uma sala, um galpão, que tem ali vários tipos de objetos. Tem televisão, tem, enfim, tem de tudo. E daí você entra nesse lugar com um bastão ou com um porrete, enfim, alguma coisa, e o teu trabalho é destruir as coisas ali e liberar a sua energia. Então, é uma empresa que tem lá em São Paulo, e se eu não me engano, eles queriam até ampliar o negócio. E a gente vê algumas situações nesse sentido, né? Das pessoas criando algumas técnicas para ajudar a aliviar o estresse. A falta de sono, né? Ela pode ser um complicador também em relação a essa questão do estresse. Mas, pior do que a falta de sono é o que tira o sono do indivíduo, entendeu? Então, a falta de sono relacionada ao estresse não é tão prejudicial como as preocupações que estão deixando essa pessoa sem dormir. Então, por isso que a gente sempre fala de técnicas para ajudar o indivíduo estressado a dormir. Ler um livro antes de dormir, fazer bastante atividade física para o corpo ficar mais cansado, porque daí você desliga dessas preocupações. Eu estou comentando, mas tua tela está travada, tá, Daniel? Então, essas daqui são algumas técnicas. Na Life Therapies, a gente também tem ali algumas coisas que podem ajudar os indivíduos, tá? A gente tem ali a nossa assinatura de saúde mental, a gente tem ali uma equipe de psicólogos também para ajudar
nessa gestão ali das questões da mente. O Daniel, ele também faz atendimento particular, caso alguém queira atendimento. Se o Daniel quiser me passar o contato dele, eu posso colocar no banner aqui no final, com o seu número, Daniel, se você quiser, alguém depois quiser te procurar. Eu tenho aqui aquele comercial, né? E a gente tem esse novo serviço da Life, que é o Life Lab, tá? Que é alguns exames, a gente tem um Saliva Care, tá? Que são dosagem de hormônios na saliva. E a gente tem o Neurostress, que são ali a dosagem de neurotransmissores. Além desse, a gente tem um mapeamento genético de saúde mental e sono, que é um teste genético que vai ajudar a evidenciar ali os insights, né? O que tipo de alimento, né, que te ajuda ou contribui para você ser um indivíduo mais estressado? Que tipo de hábitos contribuem para te deixar mais estressado? Quais hábitos você deve? Um exemplo, uma característica que tem no nosso teste genético é o tempo de meia-vida da cafeína biológica sua, tá? Na maioria das pessoas, a cafeína tem uma meia-vida ali, média de 12 horas, né? Por isso que não é recomendado tomar café depois das 15 horas. Mas tem indivíduo que essa meia-vida é muito maior. Então, são vários insights muito interessantes. Essa questão ali que muita gente eu escuto falar muito. Eu tenho um biotipo mais noturno, né? Então, eu posso ficar... sou mais produtivo durante a noite. A gente tem visto, hoje em dia, que em questão ali de ciência, que isso é mais mito do que é verdade. A gente tem esses indivíduos que têm um cronotipo de atividade mais tardio, mas não é ali meia-noite, 11 horas, 2 da manhã, não, né? É um cronotipo que vai funcionar um pouco mais tarde, depois das 9 da manhã, depois das 10, mas não meia-noite. Certo, show de bola. Jackson, vamos abrir agora para perguntas, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento para a gente partir para a nossa reta final da live, né? E desde já eu já te agradeço o convite. Estou aberto a outros convites, inclusive em janeiro. A gente tem data marcada em janeiro, acabei de lembrar. Em janeiro a gente vai estar aqui de novo para conversar sobre vários assuntos importantes com o pessoal aí da Life Therapies, né? Então aproveita essa equipe, pessoal. Aproveita a equipe de profissionais, aproveita os serviços, né? Para vocês estarem aí cuidando da saúde de vocês. Esse daí é o contato do Daniel, tá? Caso alguém precise. Caso tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários. A gente já está encerrando também. E faltou a gente falar dos fitoterápicos, tá? A gente também tem um grupo ali de fitoterápicos que contribuem para a saúde mental, né? Para ajudar ali em relação ao estresse. Não sei se o Daniel conhece algum, se conhecer pode falar, tá? Essa parte de fitoterapia eu entendo mais também, mas se o Daniel tiver alguma indicação de fitoterápico, de erva medicinal, do chazinho da vovó, que essas coisas realmente funcionam, a gente precisa ter menos dependência ali principalmente sem receita médica, a gente sabe que infelizmente tem muito isso de psicotrópico, né? É indicado lá para a mãe, mas o filho acaba tomando também, e a gente sabe também que esse mercado, né, ele tem a tendência em aumentar o máximo possível de prescrições para as pessoas. Então, mesmo um indivíduo que não teria tanta necessidade de um medicamento, acaba fazendo uso, né, desse medicamento. Fechou. Essa parte aí dos fitoterápicos eu deixo com você. Beleza, tá? A gente tem os famosos, cidreira, tá? Cidreira, inclusive, ela é considerada um punk, tá? É uma planta alimentar não convencional, mas, no caso, uma bebida. A gente tem estudo científico falando da cidreira, ela tem efeito, sim, um efeito leve, obviamente, mas não tem toxicidade, tá?
Os estudos que a gente tem com a cidreira mostraram, né, mesmo em doses muito, muito altas de cidreira, não teve toxicidade nenhuma. Ou seja, cidreira é um fitoterápico que você pode tomar à vontade, sem restrição. Ah, quero tomar 1 litro por dia? Pode. A gente tem estudo e evidência mostrando que não tem toxicidade, tá? Então, uma opção ali que não tem contraindicação para ninguém, vai te deixar mais calmo, vai te deixar mais tranquilo. A Elisa que está mencionando, né? Camomila também é outro queridinho, muito bom, tá? E a gente tem outros também, que daí, obviamente, a gente já pede para recomendação profissional. Mulungu também é um antidepressivo, mas procura a recomendação profissional. A gente tem bons profissionais, naturopatas, nutricionistas, tá? Que fazem a recomendação desses fitoterápicos. A gente tem um outro que, inclusive, a prescrição é restrita para médicos, que é a erva de São João, tá? A erva de São João é um outro fitoterápico, mas de prescrição restrita de médicos, tá? Que também tem um efeito muito interessante ali para a saúde mental. Melissa também é um outro fitoterápico, tá? Indicado. Passiflora também um outro super fitoterápico, tá? Geralmente o pessoal lembra muito ali do maracujá, tem um efeito, mas muito pequenininho. Folhas de flores do maracujá, que a passiflora tem um efeito mais potente, né? Mas um dos que eu mais gosto realmente é esse aqui que a Elisa mencionou, que é a camomila, né? Camomila é uma bênção, né? Um ótimo fitoterápico. Por isso que é importante a gente manter essas caixinhas. E esses são fitoterápicos que a gente encontra em qualquer supermercado, né? Inclusive com marcas comerciais vendendo esses fitoterápicos, como a Matilhão, que pertence à Coca-Cola. Então, é fácil de você encontrar esses fitoterápicos, tá? E a atividade física que a gente já mencionou, então, tem muitas estratégias, mas é sempre importante, né? Precisar de ajuda, procure ali um profissional de saúde, porque isso vai te ajudar bastante. Vou deixar aqui as palavras finais com o Daniel, tá? Se você quiser encerrar, Daniel, tiver, enfim, mais alguma coisa para a gente fechar. Certo, show de bola. Pessoal, quero agradecer a presença de todos aqui. Quero agradecer o Jackson pelo convite, a Life Therapies pelo espaço, né? E dizer que contem comigo, tá bom? Tem meu contato, caso precise, a gente vai conversar, vamos trocar umas ideias, vamos ter um trabalho bem profissional, né, com vocês, e na medida do possível a gente vai ajudando vocês, tá bom? Caso vocês também queiram outros conteúdos mais focados na psicologia, tem no canal no YouTube, psicólogo Daniel Cassimiro, e tem no Instagram também, psicólogo _Daniel Cassimiro. Ali você me encontra, né, e eu trago outros conteúdos também sobre saúde mental, sobre os mais diferentes problemas ali, né, relacionados à saúde mental, informações importantes. Então, lá vocês me encontram também. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Daniel, antes, eu não poderia deixar passar essa. Antes de você sair, não sei se você comentou, a gente conversou sobre muita coisa, mas senão depois o pessoal vai me cobrar. Escrever as preocupações num pedaço de papel ajuda ou não ajuda? Eu tenho que perguntar, senão depois o pessoal me mata. Para algumas pessoas, sim. Não é uma regra para todos, tá? A escrita, a verbalização ajuda. Isso é uma maneira, às vezes, de olhar a própria situação como se você estivesse de fora, né? É como se você estivesse distanciando um pouco da sua própria situação, se distanciando um pouco do seu próprio pensamento, né? Então, para algumas pessoas, há relatos de pessoas que ajudam escrevendo. Outras pessoas falam que ajudam, né, conversando sozinhas. Outros ajudam conversando com alguém, uma rede de apoio, né? Então, não é uma regra, mas ajuda também. Você pode aliar. Sim. A recomendação, tá? O pessoal está pedindo aqui no privado,
o nome do livro, esse aqui, ó, que é o que eu gosto bastante, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. O autor dele é o Dale Carnegie, não sei se é assim que fala o nome. Tem um outro também que é interessante, que é esse aqui. Deixa eu ver onde está a câmera. Esse aqui é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, tá? Não sei se o Daniel tem algum para recomendar também, mas... Tenho sim. Eu vou recomendar o livro O Poder da Esperança, do autor Michelson Borges e Julian Melgoza, que é psicólogo, né? Um é jornalista, outro é psicólogo. Está disponível no Google, tá? Se você colocar O Poder da Esperança, Michelson Borges, PDF, você vai baixar ele rapidinho. Lá tem bem explicadinho, um livro bem interessante, né? Um outro também que eu quero indicar, para você lidar com questões envolvendo seus pensamentos, etc., é um livro chamado As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem e Estratégias para Evitá-las, né? O autor me fugiu o nome agora, mas se você colocar as 10 bobagens mais comuns que as pessoas inteligentes cometem, você vai, acredito que você acha esse livro em PDF no Google também disponível para você. Então aproveite as leituras. Sim. Gente, vai ficar outros temas para uma outra live que não dá tempo de comentar tudo, né? Tem a questão também que eu estou lembrando agora aqui, né? A hiperestimulação das redes sociais, que também contribui ali com estresse, enfim, tem muita coisa, então, infelizmente, não tem como a gente comentar tudo aqui. Mas é isso, muito obrigado, Daniel, fico muito feliz em você ter compartilhado esse conteúdo com a gente aqui mais uma vez, tá? Parabéns, continue sendo esse profissional excelente, maravilhoso que você é. E já convido vocês, o Daniel vai estar aqui novamente com a gente em janeiro, tá? Com uma outra live muito legal, um tema ali super especial. Então não percam, tá? E compartilhem também essas lives com mais gente para a gente alcançar mais pessoas, tá? E é isso, tá, gente? Uma ótima noite, tá? Uma ótima semana para vocês. Descansem bastante e é isso aí, tá? Qualquer coisa, procurem o Daniel no privado, me procurem também, tá? A Life Therapies está à disposição para atender todos vocês.